Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Fomos chamados para a liberdade, fomos chamados e precisamos entender o que significa a liberdade que recebemos em Deus. Nós temos o nosso entendimento iluminado, nós compreendemos o plano, a vontade de Deus, compreendemos a realidade em que estamos inseridos, pois Cristo veio para proclamar a liberdade, restaurar a vista e colocar em liberdade. Este é o plano dele para nós e isto foi o que ele fez em nosso favor. E precisamos entender que essa liberdade, o que significa para nós e como a vivemos de forma plena dentro da vontade de Deus. Paulo escrevendo, ele diz lá em Gálatas 5:1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. E no verso 4 ele diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Qual é o aspecto mais importante que a gente precisa entender? Primeiro, o que significa a liberdade. Segundo, o que significa viver pela graça. Nós entendemos e nós compreendemos que Cristo morreu em nosso favor. Deu a sua vida como uma oferta para que nós, com Ele juntamente, morrêssemos naquela cruz, ressuscitássemos com Ele, para vivermos em novidade de vida. Recebemos um novo coração, recebemos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Fez de nós sua família, a família de Deus, templos, morada de Deus. Fomos inseridos na família de Deus. Mas o que mais significa toda essa salvação? Que não depende do nosso esforço, não depende do nosso empenho, mas depende de nos submetermos a Ele, à vontade de Deus. E se nós nos submetermos a essa vontade, andando nessa dependência, reconhecendo que toda força, toda capacitação, toda habilitação procede de Deus, para que a gente possa fazer a jornada de aperfeiçoamento, de crescimento, no intuito de revelarmos Ele ao mundo e que tudo que fazemos depende do que nós recebemos dele, ou seja, da sua graça. A sua graça nos é suficiente para vivermos neste mundo como um filho revelando o Pai ao mundo. Quando caímos da graça? Quando nós queremos fazer pelo nosso empenho, pelo nosso esforço, quando achamos que é o nosso empenho, o nosso esforço que irá agradar a Deus e Ele irá nos recompensar. Nós fazemos as boas obras para que Ele possa agradar e nos recompensar. Nós fazemos as coisas que precisam ser feitas porque queremos ser reconhecidos e queremos que Ele nos proteja, nos guarde, que dê aquilo que nós desejamos. Isso não é andar na graça, isso é pensamento natural. Isso é andar segundo o esforço da lei, achando que pelo empenho alcançaremos alguma coisa que agrada a Deus. E assim Ele nos recompensará e nos abençoará. Nós precisamos entender que a perspectiva da graça é diferente. Ela parte do princípio de que Deus fez, de que Ele nos concedeu, Ele nos abençoou, Ele nos capacitou. Nos deu tudo o que precisamos para viver neste mundo como seus filhos e para revelar-nos Cristo ao mundo. Bom, tendo eu esse entendimento, a questão que eu preciso amadurecer é que as realidades e as coisas que eu passo nesta vida fazem parte do processo, são normais, são naturais, como doenças, como lutas, como perdas. Tudo isso, todos nós padecemos. Mas a questão não é o padecer isso ou não padecer, não é a questão de passar por dificuldade ou não, mas é como nós reagimos, é como nós agimos diante dessas situações. Um filho de Deus revela a Deus em qualquer situação, como Cristo fez. Mesmo diante de toda a sua aflição, de toda a sua dor, ele revelou o Pai.
ele manifestou a vontade do Pai e ele cumpriu a vontade do Pai. O que a gente precisa entender é isso. Agora, nós deixamos a liberdade que temos em Cristo, ou seja, a compreensão, o entendimento que ele nos trouxe, ou seja, ele iluminou o nosso entendimento, nos mostrou a escravidão e nos libertou da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos oferecer aos nossos membros a justiça, a prática da justiça. Somos servos da justiça. E ser servo da justiça é revelar as virtudes de Deus, é manifestar graça, misericórdia, bondade, é compreender que em toda e qualquer situação revelamos Deus ao mundo. Não se trata do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não se trata do que recebemos ou deixamos de receber. Não se trata do nosso pensamento, mas da vontade de Deus. Precisamos entender. Precisamos compreender a vontade do Pai e precisamos nos submeter a essa vontade. Precisamos entender que a vontade do Pai é que nós o revelemos. É que nós possamos agir ou aprender a agir, e isso está no processo de maturidade, como Cristo. Ou seja, em toda e qualquer situação, revelar a sabedoria do alto, revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus diante dos homens, expressando toda a paciência, todo o amor, toda a longanimidade, toda a mansidão que nós recebemos por meio do Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. E nós precisamos entender que somos a morada do Espírito. Por isso, a vida de igreja ela é extremamente importante nos conduzir nessa vontade, no compreender destas coisas e nos submetermos uns aos outros, ajudando uns aos outros na jornada que temos. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e compreender a vontade de Deus. Não existe outra maneira de viver. Não existe outro entendimento. Não existe outra maneira de expressarmos e revelarmos Deus que não vivendo na plenitude da sua vontade, do seu querer e do seu desejo para as nossas vidas. Submetendo a Ele. Reconhecendo que fazemos parte da família de Deus. Que somos membros da família de Deus. Que somos corpo. E como corpo, temos que revelar o Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e entender que a verdadeira vida se revela quando nós compreendemos que dependemos inteiramente da graça de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, entender a vontade do Pai e a essa vontade nos submetermos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.